Olá, agora que caracterizamos as funções compostas através da sua definição e do seu comportamento, ou seja, como nós construímos essa composição, nós podemos introduzir o tema das funções inversas, que é um tema extremamente importante. Nessa aula, nós vamos estar interessados em chegar a uma definição de função inversa. Na aula seguinte, nós faremos a caracterização dessas funções. Então, vamos lá. Antes de começar a falar propriamente do que seja a função inversa, vamos pensar no que significa inverso, tá certo? Em matemática em geral, tá bom? Então, por exemplo, nós podemos falar numa operação de adição, como é o caso aqui, em uma operação inversa. Para falar dessa ideia de inverso na adição, nós lançamos mão da ideia de elemento neutro. O que é o elemento neutro da adição? O que acontece quando você adiciona um número qualquer A com zero? Você obtém o mesmo A. É isso que significa ser elemento neutro da adição. Tá? Da adição. Ou seja, é o elemento que, adicionado a um outro qualquer, dá sempre este outro. Tá bom? Então, de posse da noção de elemento neutro da adição, eu posso então definir o inverso aditivo de um número A qualquer. Como é que eu faço isso? Ora, o inverso aditivo de um número A qualquer é aquele número que, adicionado a ele, ao A, gera o elemento neutro. Tá certo? Então, o inverso aditivo de A é igual a menos A. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa para multiplicação. Então, agora aqui eu tenho a multiplicação, eu tenho um número A qualquer, e a primeira coisa que eu me pergunto é: qual o elemento neutro da multiplicação ou produto? Ora, eu sei que se eu tiver um número A qualquer e eu multiplicar por 1, essa multiplicação vai dar como resultado o próprio A. Ou seja, o número 1 não altera pela multiplicação o valor da operação. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação, o produto. Tá bom? Então, agora, para definir o inverso multiplicativo de A, o que eu busco? Eu busco, dado um A, aquele elemento que multiplicado por A gera o elemento neutro da multiplicação. E a gente sabe, evidentemente, que esse número é o 1 sobre A. Evidentemente, nós estamos supondo aqui que o A é diferente de zero, tá bom? Então, eu sei que o inverso multiplicativo de A é 1 sobre A. Por quê? Porque se eu multiplicar A por 1 sobre A, qualquer ordem, porque ela é comutativa, isso aqui vai dar o elemento neutro da multiplicação. Perfeito. Com essa noção, isso vale para tudo, tá? Qualquer que seja o seu objeto, você define uma operação com esse objeto e, em função dessa operação, você consegue definir o inverso dele, claro que se esse inverso for possível, tá bom? Ok. Qual vai ser o elemento neutro da composição? Veja, eu tenho aqui uma função f de x, então o y é igual a f de x. E agora eu tenho uma função que nós comentamos na aula passada bastante, que é a função identidade. Tá? Vamos chamar isso aqui de função identidade. Então, a função identidade é o g de x igual a x. Né? E ela tem por composição, ela faz o papel de elemento neutro. Por quê? Porque nós vimos lá na última aula que se eu coloco o g de x aqui, ora, faço a composição f composta com g em x. Acontece que o g é o próprio x
Então, eu vou substituir o x da f por x. Ué, mas quando eu fizer isso, o que vai dar? Ué, vai dar a própria f. Não tem como não dar a própria f, tá bom? No caso de uma composição oposta, o que eu vou ter? Eu vou ter a função g, lembrem-se que ela é simplesmente x, e no lugar da g, do x da g, eu vou simplesmente colocar o f. Mas como a g é o próprio x, eu vou simplesmente colocar o g em substituição, o f em substituição a g. Ou seja, g de x é x, então g de f de x é f de x, que é o que está aqui. Então vejam, se eu pensar nisso daqui dessa maneira, que fica mais fácil de entender como se fosse um produto, né? Isso daqui está sendo a f. E da mesma forma lá em cima, quando eu faço a composição da f com a g, lembra que a g é a identidade, tá? A função identidade. Eu também tenho a f. Então, se eu pensar nessa operação de composição como um tipo de um produto, tá? Ele é associativo, aquela coisa toda, ele não é comutativo. Ele tem um elemento neutro, que é a função identidade, e ele me permite definir o inverso a partir agora desse elemento neutro, que é, então, lembrando, o elemento neutro, aqui o nosso elemento neutro é a função, tá? É a função identidade. Então, agora que nós temos a noção de elemento neutro da composição, nós podemos fazer a definição, que era o que nós queríamos, de função inversa. Então, eu vou dizer que a função inversa, que é fg, funções quaisquer, com, evidentemente, os seus domínios definidos corretamente, tudo, tá? É importante lembrar que para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetora, tá? Porque senão, se não for bijetora, na hora que você faz a inversão, isso vai gerar uma não função, tá bom? Então, tanto a f quanto a g, elas precisam ser bijetoras, ou bijetivas, né? Tá? Então, assumindo essa possibilidade, e lembrem-se, muitas vezes, para que a gente transforme essas funções em funções bijetoras, nós temos que fazer uma restrição do domínio, tá? Então, muitas vezes eu tenho que ir lá no domínio das funções e fazer uma restrição para que elas possam ser funções injetivas e sobrejetivas, tá? Então, vejam, se essas funções vão ser o inverso um do outro, se quando eu fizer o produto f composto com g, der a mesma coisa que eu fiz quando eu fizer o produto da g composta com a f, e esse produto, que é a composição, der a função identidade. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que o produto da f pela g é igual ao produto da g pela f, entendendo o produto como uma composição de funções, que dá a função identidade da composição de funções. Se vocês compararem isso com a questão do inverso aditivo e a ideia do inverso multiplicativo, vocês vão ver que é exatamente a mesma noção, tá? Agora, é claro que para cada produto, não só o elemento neutro muda, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é a função identidade, como evidentemente muda o que é o próprio inverso, tá bom? Mas a definição de função inversa é muito clara. Uma função g é a inversa da f, ou vice-versa, quando a sua composição dá o elemento neutro da composição de funções, ok? Na aula que vem nós fazemos a caracterização das funções inversas e depois nós vamos trabalhar um pouquinho com exemplos de como calcular a inversa de uma função dada qualquer, tá certo? Então, eu agradeço novamente pelo interesse e vamos esperar a nossa próxima aula, tá certo? Obrigado.